Está na hora de mais um Geografia na Quarentena. E esse vídeo é para as turmas de 6º ano, módulo 5, Relevo, Rochas e Solos. Lembrando mais uma vez, vamos ficar em casa, os números de casos na nossa cidade estão aumentando muito recentemente, né? Então vamos nos cuidar. Bom, falando de relevo, a gente já viu todo esse processo de formação de relevo no módulo anterior, em que a gente falou de placas tectônicas, dobramentos, falhamentos, e também naquele aulão de relevo de revisão total que já fizemos e está disponível também nesse canal do YouTube. Mas só para fazer uma revisão, né, para entender novamente esse processo de formação de relevo. O relevo é formado inicialmente por fatores internos, que é a mecânica, né, das tectônicas de placa, os movimentos tectônicos, os dobramentos dessas placas, a formação das falhas, das quebras das placas tectônicas e o vulcanismo, né? São os vulcões, o derramamento de lava. Aí, em seguida, a gente vai ter um processo em que os agentes externos, os fatores externos, vão transformar o relevo. Que agentes externos são esses? As chuvas, os rios, a ação dos seres vivos e do homem, os ventos, os oceanos, né, as ondas do mar, as geleiras. Todos esses agentes vão produzir o intemperismo e a transformação do relevo. E aí, só para lembrar, né, que intemperismo é o desgaste do relevo. Erosão é a movimentação daquilo que foi desgastado, né, dos pedacinhos. A erosão sempre retira de um lugar para levar para outro. E a sedimentação, que é onde esses pedacinhos, esses sedimentos, esses fragmentos vão ser depositados. Então, todo esse processo de transformação do relevo passa pelo intemperismo, erosão e sedimentação. E aí a gente pode passar por um processo de classificação de formas de relevo por aparência. Isso é muito comum, isso aparece em muitos livros de geografia, sobretudo mais antigos. Imagens como essa daí, que indicam o lago, o rio, baías, golfos, estuário. Vamos dar uma olhada nessa imagem aí. Vamos fazer em sentido horário de oceano até estuário, né? Vamos dar essa volta. Oceano, né, o mar, ilha, está ali marcado, uma porção de terra cercada por água por todos os lados. Só que a ilha não flutua, né? A ilha não está cercada por água por todos os lados, porque por baixo ela está ligada ao continente, está ligada ao fundo do mar. Falésia, que é esse litoral em que eu tenho grandes paredões rochosos. Beira-mar, que é a praia, na verdade, né? O depósito de areia no litoral. Aí o lago ali, um lago formado a partir do alargamento de um rio, de uma represa. Essa classificação de lago está até errada. Isso aí não seria um lago, seria uma represa. Planalto, que está indicado como planalto, não seria só essa parte mais plana e alta, mas toda essa região em que eu vejo essas áreas mais planas. E aí onde está escrito cânion, pode ser um cânion, mas pode ser uma depressão, porque é uma área mais baixa de um relevo mais alto. Cordilheira, pico, geleira, enfim, na verdade, cordilheira, isso pode ser uma montanha, pode fazer parte de uma cordilheira, então toda essa região aí seria uma cordilheira. O que está marcado como colina é um morro alto para ser uma colina. Na verdade, você vê, tem até erosão. Erosão não é forma de relevo, é transformação do relevo. Estuário é quando o rio chega no mar, foz ou estuário. Então, perceba, tem alguns erros nesse tipo de imagem e ainda parece muito em alguns livros essas imagens. Elas são desnecessárias e elas induzem muitas vezes a gente ao erro. E na realidade, para dar o nome de uma coisa, pela geografia, a gente tem que saber como essa coisa se formou. Então, para dar um nome, Planalto Brasileiro, Serra dos Órgãos, Cordilheira dos Andes, não basta olhar para ela e dizer com que se parece. É preciso explicar o processo de formação. E na prática, o nome dado aos lugares não corresponde ao que os lugares realmente são.
É por isso que é muito comum chamarem regiões do Brasil de montanhas, quando na verdade a gente não tem montanhas no Brasil, a gente teria serras, chapadas, né? A gente não teria montanhas no Brasil. É muito comum esse erro do nome. Eu vou mostrar isso através de um exemplo bem claro aí para vocês. Bom, um pedaço de água cercado por terra de todos os lados, menos um que se liga ao oceano. Isso pode ser a classificação de baía, enseada ou golfo. A diferença dos três é basicamente o tamanho. Uma pequena porção de água cercada por terra por todos os lados seria uma enseada, como é a enseada de Botafogo, ali de frente ao Pão de Açúcar. Uma área um pouco maior seria a Baía, como a Baía da Guanabara, que está colocado aí na primeira imagem. E uma grande porção de água seria um golfo, como o Golfo do México, o Golfo Pérsico, o Golfo de Benguela. Só que na prática, a gente pode chamar as três coisas de baía. Isso acontece. Então, repara, a Baía da Guanabara, na primeira imagem da esquerda, é uma baía, né, que separa Rio de Janeiro de Niterói. A ponte de Niterói atravessa. Ali nessa imagem do meio, mais abaixo, eu tenho a cidade de Búzios. E ali no início da cidade de Búzios, não sei se alguém aqui já visitou, na região que está entre Búzios e Unamar, é uma região chamada de Baía Formosa. Porém, não é uma baía, é uma enseada. A terceira imagem mostra a Baía de Hudson, no Canadá, que é muito grande e, na verdade, não é uma baía, é um golfo, porém é chamado de baía. Então, na prática, o nome dado a esses acidentes geográficos, antigamente, eu aprendi isso há muitos anos atrás, abafo caso que eu não vou dizer quantos, mas há um tempo atrás se ensinava e se falava de acidentes geográficos. Uma ponta, uma baía, uma montanha, um morro, uma falésia. Na prática, isso é horripilante. Por que horripilante? Porque não são acidentes. Eles não se formaram por acaso. Então você tem que explicar o processo de formação. E para a geografia é o processo de formação que vai dar o nome ao lugar, que vai dar a classificação ao lugar. O nome regional é dado culturalmente, é o nome que as pessoas costumam chamar aquilo. Então, na verdade, a gente não tem uma correção quando se nomeia os lugares a partir desses chamados acidentes geográficos, né? Eu vou ter, por exemplo, Cabo Frio, seria um cabo ou seria uma península? Ou, na verdade, Cabo Frio está ali na cidade de Arraial do Cabo. Onde é Cabo Frio não existe um cabo, não existe essa formação geográfica. Então, a gente tem que relativizar isso daí. O nome dos lugares não indica o que eles realmente são para a geografia, tá bom? Então, se a gente vai estudar o relevo pelo seu processo de formação, né, o que é fundamental, eu recomendo que o aluno entenda, sobretudo, esses três principais grupos de relevo: planície, planalto e montanha. Existe ainda chapadas e escarpas, que seriam variações aí do planalto, e eu ainda acrescentaria serras. E a questão da depressão relativa e absoluta, né? Depressão com uma área mais baixa do relevo, a absoluta se for abaixo do nível do mar, quase nenhuma depressão em absoluta. Então, essa imagem mais simplificada, em que eu tenho nessa classificação de montanha, planalto montanha, planalto e planície pela sua formação, aí sim vale a pena a gente estudar. Então, montanha seria o relevo mais recente, com uma grande altitude e muita erosão acontecendo nele agora. Planalto é um relevo mais antigo, que já sofreu bastante erosão ao longo do tempo, está muito desgastado. O desgaste é muito grande. E as planícies são as áreas mais baixas do relevo, onde eu tenho uma sedimentação maior que a erosão. Na planície, a planície ela ganha mais sedimento das montanhas e dos planaltos do que perde sedimentos para o mar. Tá? Então a planície é uma área de sedimentação. As montanhas estão perdendo material. Os planaltos já estão perdendo material há muito tempo. E as planícies ganham material.
É isso que a gente tem que perceber. Então, nesse slide, eu deixei para vocês um mapa mental da professora, do professor, perdão, Nathaniel. Tem aqui o nomezinho dele, só está um pouco claro, mas enfim, crédito é todo dele, que é um mapa mental sobre essas 4 principais formas de relevo: montanhas, planalto, planícies, e ainda um pitaco ali sobre depressões. Isso eu acho que é muito interessante do aluno revisar e entender, né? Isso é o relevo que a gente realmente vai cobrar nas aulas. E nos anos seguintes, quando a gente fala de relevo dos continentes e relevo brasileiro, é disso que estamos falando. E além de falar da formação, né, da geomorfologia, que é a forma da superfície da Terra, a gente vai falar um pouco da geologia, que é a composição do relevo, né, a composição da superfície da Terra. E a composição, né, a crosta terrestre, ela é feita basicamente de rochas. O que são rochas? Rochas são aglomerados sólidos de minerais. Então, os minerais, que são elementos químicos cristalizados sob a forma de minerais, se agruparam, na verdade, ao longo das eras geológicas do nosso planeta e formaram essas rochas. E a gente vai entender como essas rochas se formaram, então. Quando a gente entende como as rochas se formam, a gente, ao mesmo tempo, percebe os 3 tipos fundamentais de rochas que a gente tem. A rocha inicial, para a gente imaginar, é a rocha magmática, que é formada a partir do resfriamento do magma. Então, o magma lá no manto terrestre, né, ele vai se resfriar e formar essa casquinha, essa crosta terrestre. As rochas magmáticas ou rochas ígneas são formadas. Aí, ígneo quer dizer fogo, né, quer dizer magma, enfim. Então, esse magma resfriando formam as rochas magmáticas. Porém, as rochas magmáticas elas vão sofrer 2 processos. Elas vão sofrer o processo de decomposição em sedimentos, de erosão, e esses sedimentos podem, com o tempo, se solidificar e formar rochas sedimentares. E as rochas magmáticas também podem sofrer uma forte pressão por causa dos movimentos tectônicos, dos desdobramentos, dos falhamentos, e as rochas vão se transformar, vão fazer uma metamorfose e se transformar em rochas metamórficas. Bom, por sua vez, as rochas sedimentares podem também sofrer essas transformações e se transformar em rochas metamórficas ou rochas metasedimentares. Já as rochas metamórficas, elas também estão expostas e também sofrem erosão e o desgaste natural. Então, também se dividem em sedimentos, se fragmentam, né? E esses fragmentos e esses sedimentos podem vir a formar novas rochas sedimentares. Sem contar que tanto as rochas magmáticas, quanto as metamórficas, quanto as sedimentares, sobretudo as em regiões de borda tectônica, podem estar submergindo no magma novamente por conta dos movimentos, e aí está se derretendo no magma e novamente mais tarde podem vir a formar rochas magmáticas. Então repara que existe isso que a gente chama de ciclo das rochas, né? As rochas estão se reciclando, vamos dizer assim, o tempo inteiro. E é essa formação contínua que permite que a gente classifique esses 3 momentos em que estão as rochas, né? Mais do que tipos de rochas, a gente tem 3 momentos em que as rochas estão. Então, são as rochas magmáticas, formadas a partir do resfriamento do magma, as rochas sedimentares, formadas a partir da fragmentação. Então, fragmentou uma rocha anterior, se solidificou e formou uma nova rocha sedimentar, e as rochas magmáticas que vieram de uma transformação, de uma pressão de uma rocha anterior. E aí, novamente, para vocês, eu trago um mapa mental, né, que é esse resumão aí, para a gente entender, então, esses 3 tipos de rocha. Essas imagens grandonas, assim, de mapas mentais, eu recomendo que o aluno dê uma parada, dá um pause no vídeo e dá uma lida nesse mapa mental com atenção, né? Aqui que está o resumo total da nossa explicação.
Então você aproveita que vai dar pause para ler isso, aproveita e já se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, para poder receber as notificações, né, das novas aulas, e às vezes, além desses módulos de matéria, vai um videozinho ou outro mais curto, que eu posso estar comentando algo, fazendo uma correção de exercício. Então, vale a pena aí, tá bom? E se você leu e teve dúvida, vai lá nos comentários e faz sua pergunta. Os comentários aí embaixo estão liberados para perguntas, tá bom? Bom, a gente pode dividir o grupo das rochas magmáticas em dois tipos. As rochas magmáticas intrusivas, que se formam no interior da crosta, no interior do magma, lentamente essas rochas se solidificam. E as rochas extrusivas, que se formam a partir de explosões vulcânicas ou derramamento de lava, e aí elas se solidificam, se resfriam bem mais rápido. As intrusivas são as rochas mais comuns do mundo, né? As rochas magmáticas intrusivas são as mais numerosas na crosta terrestre. Toda a base da crosta terrestre é formada por essas rochas. E essas rochas, a rocha mais conhecida das rochas intrusivas é o granito, que a gente está representado, todas essas cores aí são exemplos de granito, e essa primeira grande pedra aí em formato de paralelepípedo é um granito. E a gente também tem o diabásio aí ao lado do granito e o gaibro ali embaixo, que são outros exemplos de rochas magmáticas intrusivas. Mas, sem dúvida, o grande exemplo que a gente tem é o granito, né, que é uma rocha, em geral, com grau de resistência alto, e grau de resistência que eu digo é grau de resistência ao intemperismo, às chuvas, ao desgaste ambiental. E essas rochas são muito usadas para a gente, para os seres humanos, na construção civil, em paralelepípedos, como brita para fabricação de concreto, enfim, são rochas do nosso dia a dia. É muito normal ver elas revestindo pias de cozinha, pias de banheiro, até porque tem uma grande resistência à água. Então, são as rochas mais comuns que a gente tem. Já as rochas extrusivas, né, elas estão em menor quantidade, elas são um pouco mais pitorescas também. O primeiro exemplo que eu mostro aí para vocês, essa rocha mais à esquerda, é a pedra pome. Pois é, a pedra pome que a gente usa lá para lixar o pé é uma rocha extrusiva. Ah, professor, tem certeza que em casa a pedra pome é quadradinha, lisinha, direitinha? É, realmente. Existem muitas pedras pomes criadas pelo homem, né? O homem fragmenta pedaços de sílica e de pedras pomes originais e ele recria essa pedra. Muitas das pedras da pedra pome que a gente encontra, a maior parte, na verdade, da pedra pome que a gente encontra no Brasil, ela é fabricada pelo homem. Mas ela é uma fabricação que utiliza minerais originais. Tá? Essa pedra pome parece uma espuma que virou rocha. E a gente sabe se a pedra pome é original, é natural, quando os furinhos que ela tem, né, as bolhas que ela tem, são muito irregulares. Quando eu era criança, eu encontrava pedra pome natural em alguns lugares para serem comercializados. Hoje em dia é realmente muito mais raro. Tá bom? O segundo exemplo de pedra aí, de rocha magmática extrusiva é o basalto, que a gente utiliza para fazer essa pedra portuguesa preta, que está aí representada na imagem do meio. E a obsidiana, ou vidro vulcânico, é essa pedra extremamente negra e vitrificada, brilhante, né? Parece um vidro preto. Essa pedra, novamente, o erro de pedra, né? Essa rocha também é um exemplo de rocha magmática extrusiva, tá bom? É como se fosse um basalto, só que mais vitrificado, né? Mais denso ainda. Esses são os exemplos das rochas magmáticas. Agora, falando das rochas sedimentares, a gente vai dividir entre rochas formadas por sedimentos minerais e rochas formadas por sedimentos orgânicos. Orgânico, professor, tipo vida? É, tipo vida. Mas vamos por partes. Formadas por sedimentos minerais. O argilito, que é formado a partir da argila. O arenito, que é formado a partir de areias. Né? A própria areia litificada, solidificada, pode ser considerada uma rocha
mineral. Essa areia solidificada, a gente pode encontrar ela em algumas praias. Se alguém aqui já frequentou a praia de Itaipuaçu, por exemplo, que tem uma areia muito grossa, né? Quando você vai na praia de Itaipuaçu, você repara que a areia da praia é muito grossa, quase que um cascalho, e às vezes você encontra uns blocos que são areias compactadas, duras, assim. Você consegue facilmente, com a sua força, quebrar. Mas você observa que, naturalmente, aquela pedra de areia não iria se romper. É como se fosse um arenito em formação. A gente tem o conglomerado, que é formado quando você mistura cascalho com areia e com argila e forma uma rocha que parece um pé de moleque. A cidade de Diamantina, no interior de Minas, a cidade de Lençóis da Bahia, tem muitas dessas rochas, inclusive o calçamento das ruas é feito com essas rochas. E o calcário também é outro exemplo aí de rocha sedimentar formada por sedimentos minerais. A gente tem aí duas imagens maiores, uma imagem do Grand Canyon, né, que mostra essas linhas, né? Essas linhas horizontais são muito representativas de rochas sedimentares. Aí no Grand Canyon a gente tem muitos arenitos intercalados com argilitos, sobretudo, mas tem outras rochas também sedimentares. E nesse canto superior direito, eu tenho uma foto tirada em Itu, no interior do estado de São Paulo, em que existe o Parque Estadual do Varvito. O Varvito é uma rocha sedimentar glacial. Ela é formada por depósitos glaciais que foram feitos aqui no Brasil durante as eras glaciais mais antigas. E a gente tem esse registro, então, aqui no interior de São Paulo. São rochas sedimentares, formadas por sedimentos minerais. Já as rochas sedimentares formadas por sedimentos orgânicos, os principais exemplos que a gente tem de cara é o carvão mineral e o petróleo. Como assim, professor? Petróleo é uma rocha? Bom, dizer que petróleo é uma rocha é uma questão um pouco polêmica. Petróleo não é um mineral. É um minério, porque minério é tudo aquilo que é explorado pelo homem. Então a gente chama de minério tanto minerais quanto rochas. Tá? Granito é um minério, mas não é um mineral, é uma rocha. Quartzo é um mineral e também é um minério porque é extraído pelo homem. Não sei se ficou clara essa diferença de minério, mineral e rocha. Mas enfim, se tiver dúvida, aproveita e pergunta aí embaixo. O carvão ele é considerado uma rocha. Sim, uma rocha orgânica formada por sedimentos orgânicos, ponto. O petróleo, a classificação oficial do petróleo não é como rocha. É como um líquido composto por sedimentos orgânicos encontrado em algumas rochas porosas. E aí vai ter uma lista de arenitos, de xistos, em que a gente pode encontrar o petróleo. Tá? Mas quando a gente analisa o processo de formação do petróleo é muito similar ao processo de formação do carvão. Então a gente poderia sim, para fins explicativos, explicar a formação do petróleo como a formação de uma rocha. Se você está com alguma dúvida sobre petróleo e carvão, pergunta aqui, quem sabe eu não faço um vídeo só falando sobre petróleo e carvão. Outro exemplo de rochas sedimentares formadas por sedimentos orgânicos são os calcários. A gente tem o calcário, como a gente viu lá em cima, né, formado pelo mineral, né, pelo mineral cálcio, mas a gente também tem o calcário formado por recifes de coral ou formado pelo acúmulo de conchas, por sambaquis, por fundos de lagoas, fundos lacustres, e que são rochas formadas por várias conchinhas. A gente encontra esse calcário conquífero, que vem de conchas, por exemplo, no fundo das lagoas do sistema lagunar de Araruama. Quando você vai a Arraial do Cabo, não sei se alguém aqui já visitou Arraial do Cabo, você passa bem na entrada da cidade, numa grande indústria que era a Álcalis, e a Álcalis explorava, retirava
esse calcário conquífero do fundo da lagoa de Araruama. Por quê? E por que o nome álcalis? Porque o calcário é uma substância alcalina e ele é muito utilizado na agricultura para diminuir os efeitos da acidez no solo. Todo o processo de irrigação do solo deixa o solo mais ácido. Então, para consertar isso, a gente usa muito calcário mineral, né, aquecido para se transformar em cal, mas o calcário orgânico ele não precisa passar por todos os processos industriais para ser usado na agricultura. Então, esse calcário conquífero da empresa Álcalis, de alcalino, de tornar o solo mais alcalino, era usado para isso, tá bom? Então aí fica essa curiosidade aí que sim, existem rochas formadas por sedimentos orgânicos, não por seres vivos, mas por coisas que já foram seres vivos. Por fim, eu tenho as rochas metamórficas, as rochas que sofreram processos de metamorfose, de grande pressão tectônica, e elas alteraram não a sua composição, mas a sua estrutura mineral. Então eu vou ter algumas rochas metamórficas derivadas de rochas magmáticas, e a principal aí é o gneiss, que são essas duas primeiras imagens, um gneiss mais amarelado, um gneiss mais esverdeado, que é o resultado da metamorfose do granito. É a principal rocha magmática formada a partir de rocha... Desculpa, perdão. Gneiss é a principal rocha metamórfica formada a partir de rocha magmática. Gneiss é a rocha que a gente encontra no Pão de Açúcar, no Corcovado, né? Em geral, esses morros mais arredondados são formados por gneiss. Esse terceiro exemplo é uma rocha chamada... Eu devia ter notado o nome. Só um segundo. Bom, eu vou dever o nome dessa rocha para vocês. Mas essa é uma rocha que só é encontrada em grandes profundezas das dorsais oceânicas, que é a rocha metamórfica formada a partir de diabásio. É uma rocha pouco encontrada na superfície terrestre. E a maior parte, na verdade, com certeza a parte mais interessante das rochas metamórficas são aquelas derivadas das rochas sedimentares, também chamadas de metasedimentares. São essas três de baixo. E o primeiro exemplo é incrível, é o mármore. Né? Aí eu mostrei o mármore não como um tampo de pia, mas o mármore como rocha. Essa rocha mármore que foi fundamental para toda a construção dos templos gregos, das estátuas romanas. O mármore, como é uma rocha extremamente maleável e de uma beleza muito grande, ela foi fundamental para o desenvolvimento da escultura ao longo de vários séculos da humanidade. Então, o mármore é uma rocha que já foi artigo de, e ainda é, de certa forma, artigo de luxo. Né? A gente tem mármores extremamente caros, como o mármore de Carrara, que apesar de não serem revestimentos tão resistentes quanto o granito, tem uma beleza muito grande. A gente tem a ardósia, que é um exemplo da metamorfose do argilito. O argilito ou o varvito viram ardósia, que é um revestimento mais simples, que você encontra mais barato aí, e é muito usado em área externa, muito usado nas casas, enfim. Então, em geral, essas rochas metasedimentares têm uma grande importância econômica, tem uma utilização econômica muito forte. E o terceiro exemplo aí é um xisto, que são rochas metasedimentares extremamente laminosas. Você vê que se formam essas lâminas bem finas. Em geral, os xistos são rochas ricas em micas. Micas são minerais que têm essa característica de se organizar em lâminas. Para você ter uma ideia, a mica é o mineral que é usado para se fabricar fita isolante. Fita isolante, aquela fita isolante preta que a gente usa quando vai fazer alguma coisa de eletricista, né? Ela utiliza os elementos químicos que estão na mica. Que a mica é um mineral que dá essa propriedade de lâmina, de laminar,
em algumas rochas, como os xistos. E o xisto é um tipo de rocha que pode conter petróleo. Quando o xisto contém, né, entre essas camadas, o óleo, que é o petróleo, a gente chama de xisto betuminoso. Tá? Esse betume é o petróleo. E agora uma parte que eu acho interessante, porque a gente está falando de rocha e eu às vezes me empolgo, falo alguns detalhes assim, mas a gente precisa saber o básico mesmo dos três tipos. E eu acho que a gente precisa ter, sobretudo, a curiosidade de, ao olhar para uma rocha, tentar achar as pistas que a gente tem para identificar ela. Bom, então esse e o próximo slide vão falar de como são essas rochas na natureza. A gente olhando para a natureza, o que a gente pode pensar? A primeira coisa que eu vou destacar é a diferença de granito e gneiss. Né? Então repara, a Pedra da Gávea possui esse grande bloco de granito no seu topo. O corpo do morro que forma a Pedra da Gávea, ele é quase todo de gneiss, que é uma rocha um pouco menos resistente. O gneiss, quando sofre erosão, sempre adquire formas mais arredondadas. E o melhor exemplo disso é o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é um antigo... na sua origem, ele é um granito que sofreu metamorfose, virou gneiss. E esse gneiss ele sofre a ação da chuva, do vento, do calor, do sol, e aí vai adquirindo, vai erodindo e adquirindo esse formato arredondado, essas curvas mais suaves. Já o granito, em geral, ele vai apresentar pontões, né, rochosos mais marcantes, justamente porque eles resistem mais à erosão. Então, a Pedra da Gávea, granito. O Pão de Açúcar, o Corcovado, gneiss. E quando a gente olha para cá, para a Serra dos Órgãos, aqui ainda mais perto, a gente tem isso que é bem interessante. Parte dos picos que formam a Serra dos Órgãos são de granito e parte de gneiss. De acordo com aquela imagem abaixo, a gente percebe que o que está pintado de vermelho mais escuro, com os sinaizinhos de mais, indicam áreas de granito, ou granitoides, né? Rochas similares ao granito. Enquanto a parte que está em rosa mais claro, indica a formação de gneiss. Repara, onde eu tenho gneiss, a erosão foi mais forte. Onde eu tenho granito, se resiste mais à erosão. É que nem ali a Pedra da Gávea, serve como uma capa, um guarda-chuva que protege o que está embaixo dessa prancha, dessa placa de granito, fica protegido da erosão. E aí o desgaste não vai ser tão grande. Então, na Serra dos Órgãos, as áreas de pontões foram mais protegidas da erosão. E as áreas mais baixas foram as áreas que se desgastaram mais rápido. Tá bom? Só para a gente ter uma noção aí dessa diferença na paisagem. Uma outra coisa que a gente sempre vê, sobretudo quando vai a regiões de praia, em geral as praias sempre terminam, sempre tem um canto ou os dois cantos com pedras, né? Com pedras em que o mar quebra e às vezes a gente vai lá tirar umas fotos. Sempre tem foto bonita nessas regiões. Eu acredito que muitos aqui que estão assistindo esse vídeo já foram à praia e já foram a algum dos cantos de uma praia para ver e subir e andar naquelas pedras. Isso acontece em Rio das Ostras, isso acontece em Cabo Frio, isso acontece em Niterói, isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em qualquer praia que tenha esses pontões rochosos. Em geral, nesses pontões rochosos, que muitas vezes são de granito ou gneiss ou das duas rochas, a gente andando sobre essas rochas, a gente identifica umas linhas de uma outra rocha, em geral de uma rocha muito preta, e aparentemente mais resistente. Por que mais resistente? Porque a erosão das ondas do mar deixou a maior parte das rochas mais arredondada, né? Enquanto onde tem essa rocha preta mais escura, a erosão parece que não conseguiu lixar tanto ou arredondar tanto. Você vê umas linhas mais marcantes. Que rocha é essa? É o basalto. Essa formação a gente chama de diques de basalto. O que são diques de basalto? Quando há movimentos de falhas tectônicas, algumas quantidades de basalto escaparam do magma por entre as falhas e aí rapidamente chegaram na superfície e se solidificaram, formando essas linhas.
E aí você tem essa ideia de um dique. Por que um dique? Porque o magma, quando sai, ele fica meio que represado entre essas rochas, né? Ele sobe pela falha e fica ali meio que represado por essas rochas. Então, esses diques de basalto são facilmente identificáveis em regiões de praia. Dá uma procurada nas fotos de férias, vê se de repente você não tem uma foto nas pedras aí de Rio das Ostras, de Búzios, de Niterói, que você consegue identificar isso. E na próxima vez que você for, repara se você não vai conseguir identificar, tá bom? É observando a paisagem que a gente identifica as rochas, o relevo e tudo isso. Terceiro grupo, né, de rochas na paisagem, de formas que as rochas adquirem na paisagem, são rochas calcárias. Em regiões em que eu tenho abundância de rochas calcárias, eu vou ter sempre a formação de cavernas, né? As cavernas representam a erosão química da água em rochas calcárias. Por que erosão ou intemperismo químico? Porque a água, além de carregar os fragmentos dessa rocha, eles conseguem dissolver o carbonato de cálcio que forma essas rochas. E aí ela vai dissolver e vai ficar pingando nas cavernas. E à medida que a água vai pingando nas cavernas, vai formando essas estalactites, que vêm de cima, e as estalagmites, que é onde o pingo vai caindo, que forma esse relevo típico de cavernas. A gente tem isso no Brasil, na verdade, nós temos cavernas lindíssimas e muito grandes no Brasil. Na região sul do estado de São Paulo, na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul. A gente tem em alguns lugares de Minas Gerais, mas em Minas a gente tem muitas grutas que não são exatamente cavernas. A gente vai ter cavernas na Chapada Diamantina, na Bahia. A gente tem, curiosamente, a gente tem uma grande caverna em Minas que vulgarmente é chamada de gruta, que é Maquiné. Enfim, esse é o relevo de caverna. Eu acredito que os alunos aqui não tenham nunca visto isso. É uma coisa mais difícil realmente da gente conhecer, mas é um turismo que deveria crescer muito no Brasil, né? Esse ecoturismo, esse turismo de cavernas, porque sem dúvida é uma coisa muito bonita. Eu já tive a oportunidade de visitar várias cavernas no Brasil, por conta, muitas vezes, da universidade, que me permitiu viajar para esses lugares para estudar, ou até como turista, e é uma coisa que é muito bonita de se ver. Essa imagem ao lado mostra o mármore na natureza. E, não por acaso, a gente vai encontrar essa imagem dessa cachoeira de mármore justamente onde, abaixo disso, a gente tem as cavernas. Né? Onde eu tenho abundância de rochas calcárias, eu vou encontrar o mármore, que é o quê? A rocha calcária que sofreu metamorfose. E aí eu vou ter nessa linda cachoeira aí de Bonito a formação de diques de travertino. Travertino vai ser um tipo de mármore formado nessas cachoeiras em que eu formo assim paredes que seguram a água em diques para uma camada mais baixa de laguinhos, de poços da cachoeira. Então esses são os diques de travertino. E é muito curioso quando você tem a oportunidade de visitar uma dessas cachoeiras, porque muitas vezes esses diques são extremamente finos, é muito fininho, e você percebe que esses diques seguram uma quantidade de água muito grande. E a outra coisa também é que, em geral, onde eu tenho essas rochas calcárias, a cor da água da cachoeira ou a cor da água que passa dentro da caverna, porque na maior parte das cavernas eu tenho um rio subterrâneo, a água é extremamente cristalina, a água é extremamente clara. Por quê? Porque tem muita concentração de calcário na água. E o calcário ele vai agir na água como um anti-algicida. Ele faz com que as algas e os micro-organismos da água se aglutinem, se colhem um no outro, e aí fiquem pesados e afundam. Então, quem de repente tem piscina, ou já viu uma piscina ser limpa,
sabe que além do cloro se usa um algicida. E o calcário é um algicida natural. Ele faz com que as algas, os micro-organismos, se juntem, vão para o fundo, e aí no fundo vão ficar parados, não vão se movimentar, e a água vai ser cristalina. Inclusive, muitas das imagens lindíssimas que a gente vê das ilhas da Grécia ou do sul da Itália, a cor daquela água é tão clara justamente porque é uma região em que abunda rochas calcárias. E o mesmo efeito algicida que o calcário tem em rios e cachoeiras, ele também consegue ter nessas baías, nesse litoral da Itália e da Grécia. Tá bom? Mais uma curiosidade aí para vocês. E por fim, só para esse vídeo não ficar gigantesco, porque ele já está muito grande, vou falar um pouquinho de solos, né? Da formação do solo. A formação do solo é a partir da rocha matriz, da rocha que está embaixo daquele solo, mas também dos fragmentos e dos sedimentos que chegaram ali vindos de outra região. Então, em geral, os solos de planalto, eles são formados, sobretudo, daquela rocha que está ali embaixo. Já os solos de planície, eles são formados muitos pelos sedimentos trazidos de outras regiões. E o que é fundamental é a gente entender que o solo não é só mineral. O solo é um conjunto de coisas. Para a gente ter solo, a gente vai ter que ter os sedimentos minerais soltos, que são a argila, a areia, o cascalho, né, aquelas pedras maiores vindo da rocha-mãe, a matéria orgânica, tanto matéria orgânica viva quanto em decomposição, né, as folhas que vão caindo ali, os galhos de árvores, os restos de animais, e também matéria orgânica viva, como bactérias, fungos, minhoca, tudo isso faz parte do solo e tudo isso está vivo. Além de água, todo solo tem que ter um grau de umidade, maior ou menor, e de ar. Existem solos mais areados, existem solos menos areados, existem substratos que são mais aerados do que outros, existem solos, né, terra mais compacta, mas todas precisam ter ar. Então, o solo é o conjunto desses 4 itens aí para a gente ter a formação do solo. Tá bom? Do solo eu estou fazendo só um breve relato mesmo. E uma brincadeira para a gente encerrar esse módulo, lembrando sempre que rochas são divertidas, informativas, lindas, bonitas, colecionáveis, coloridas, algumas têm cheiro diferente. E pedra é aquilo que está no peito de quem não gosta de geografia, não é verdade? Então não vamos chamar uma rocha de pedra. Eu mesmo cometi esse erro terrível algumas vezes nesse vídeo. Tá bom? Geografia é uma matéria muito divertida sim. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova nesse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer contribuição, só jogar aí nos comentários que eu estou aqui para explicar e para tirar suas dúvidas. Um grande abraço. Não deixem de se cuidar, de se prevenir, nem de tirar as dúvidas com a gente aqui nos grupos de WhatsApp ou perguntando aqui mesmo no vídeo, tá bom?